estamos aí com o terceiro e último bloco, é o bloco que eu mais gosto de explorar o convidado aqui, viu, doutor? No último bloco, o senhor falou aí, a gente estava falando sobre diagnóstico e tal, né? E aí o senhor falou de um exame, mas aí, como eu gosto de explorar bastante, eu quero saber se tem. O senhor falou que ia falar no consultório, mas aí eu gosto de falar aqui, né? Tem mais algum exame que pode ser realizado para diagnóstico? Tem sim, tá? Muitas das vezes, existem alguns tipos de pacientes que ele tenha o sintoma, tem a queixa. Quando você vai realizar uma endoscopia, muitas das vezes ele não tem agressões esofágicas, tá? Mas existe outros exames que vão nos auxiliar a conseguir ver se esse paciente ele tem ou não uma doença do refluxo. Um deles é a pH-metria de 24 horas, tá? É uma sondinha, um exame que é realizado uma sonda, que vai conseguir detectar a acidez do esôfago do paciente, ali na região distal. E existe um outro exame que é a manometria esofágica, que muitas das vezes o paciente pode ter outros tipos de doença, não só a doença do refluxo, que pode estar dando sintomatologias parecidas. E através desse exame, que é a manometria esofágica, a gente consegue estudar a movimentação da musculatura ali esofágica para a gente estar vendo se esse paciente tem só uma doença do refluxo ou tem algum outro tipo de doenças da dismotilidade ali da região esofágica. Então, esses exames eles são fundamentais, inclusive para alguns pacientes que a gente indica algumas correções aí para realizar a cirurgia do refluxo, que vai ser a gente vai conversar mais para frente aí. Doutor, assim, mas nenhum desses exames, ele substitui a clínica, né? Isso, assim, o diagnóstico ali da conversa, do que o senhor vai estar ali observando, analisando no paciente, né? Isso, a gente sabe, né, que o paciente hoje em dia, ele adora exame, tá? Mas, gente, esses exames, quem vai pedir é o seu gastro, se ele achar necessário. Não é para você pegar aqui e já chegar assim, não, eu já tenho, eu já vou logo antecipar, fazer ali a minha pH. Já vou levar, né? Já vou na consulta com o doutor para ele olhar logo a nem minha... precisa. Tá? Até porque são exames que não são tão fáceis da pessoa aceitar. É um exame chatinho, tem toda uma orientação, então só é para fazer se realmente tiver necessidade, tá? Isso é importante falar, viu? Porque é igual ele falou assim mesmo, às vezes o paciente ele não gosta da consulta, ele gosta, não é que gosta, tá, gente, assim, né? Ele quer ver ali, fazer os exames, e a gente precisa aprender a fazer o caminho correto das coisas, né? Assim, o caminho correto, passar primeiro pela avaliação, porque muitas vezes você vai gastar o dinheiro ali, vai, né, ser mais... depender de alguns recursos que não necessariamente você precisaria. Se você simplesmente falasse com o médico, explicasse essa situação e ele examinasse, as coisas iriam ser mais simples, não é verdade? Tá bom? Então, assim, não vão já adivinhando, tentando adivinhar as coisas, não. Doutor, e como que é feito o tratamento? É sempre cirúrgico? Eu quero agora falar sobre isso. Isso aí é um tema importante, tá? A maioria do tratamento da doença do refluxo, ele é mesmo medicamentoso e de medidas comportamentais, tá? Existe para cada situação, para cada paciente, um tipo de remédio específico para ajudar nos sintomas, tá? E a gente sempre inicia o tratamento clínico, né? Que é o tratamento não cirúrgico, com esses medicamentos e essas medidas comportamentais. Então, são usados inibidor de bomba de prótons, que é para diminuir a acidez da região do estômago. Existem alguns procinéticos que é para melhorar a digestão, dar estímulo ali no processo digestório, tá? Existem antiácidos, né, que é que a população sabe bastante aí, que é o leite de magnésio, hidróxido de magnésio, tem outros tipos aí mais específicos, e medidas comportamentais que muitas das vezes é o que eu bato na tecla ali e brigo com o meu paciente. É o mais difícil, né? Vamos lá, gente, olha, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que evitar frituras, cafeína, comidas gordurosas, refrigerantes, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas. Por quê? Todos esses alimentos e líquidos, eles são agressivos ali para a região esofágica. Então, vão aumentar a acidez gastroesofágica,
vai alterar ali o esfíncter esofágico inferior, como eu já falei anteriormente, e lembrar que eles são agressivos para as mucosas. Então, se você já tem ali uma mucosa, uma mucosa inflamada, ferida, imagine você ainda jogando essas substâncias lá na região. Tá? Então, isso é importante. Outras medidas é elevar a cabeceira da cama, comprar aqueles travesseiros que vende hoje, que é anti-refluxo. Tá? Não pode comer e logo ir deitar, tem que ter ali o tempo de fazer o processo da digestão ali, do estômago esvaziar, que é em torno de 1h30, 2 horas. Então, jantem cedo, tá? Não é para jantar 11 horas da noite, assistindo lá o Netflix, o último filme, e cair no sono profundo depois que comer uma pizza com Coca-Cola ou um hambúrguerzão, tá? Então, é a dica que eu dou aí, essas medidas comportamentais. Será que é por isso, eu puxando aqui o gancho, não atrapalhando aí, mas que antigamente não tinha tanto isso, porque o vozinho e a vozinha comiam cedo, 5 horas da tarde, já jantavam. Não tinha televisão, não tinha luz. Então, geralmente a janta era 6h30 ali da tarde, 6 horas, 5h30. E aí depois já ia ali para a cama, ia dormir e acordava 5 da manhã, né, para tomar o café. Então, talvez essas pessoas aí tinham um pouquinho mais de saúde sem ter conhecimento. Já é a própria rotina mesmo da época, né? Hoje em dia a vida é mais agitada, você trabalha muito, estende mais o trabalho, alguns trabalhos vão para a faculdade ainda fazer alguma coisa, então geralmente chega às vezes em casa 11 horas para jantar, esgotado, não tem tempo nem de lavar a louça da janta, já come já ali do lado, deixa já cai logo. Isso é um fator. Outra coisa, o estresse de trabalho, o estresse emocional, as doenças psicossomáticas, como em geral, isso é importante a gente deixar claro aqui, têm que ser tratadas. Então, lembra que o trato digestivo ele é sensível e ligado à parte neurológica. Então, se você está passando muitas das vezes por uma situação de um estresse de trabalho, preocupações de contas para pagar, que isso é muito comum no nosso dia a dia, acaba que você gera ali um desequilíbrio no trato gastrointestinal e pode estar apresentando sintomas até parecidos com refluxo. Pessoas que têm dor no peito, pessoas que têm às vezes síndrome no pânico. Tanta ansiedade, né? Ansiedade, sente dor no peito, sente dor na barriga, vontade de defecar, aumenta o fluxo de fezes, provoca diarreias. Então, todo o trato gastrointestinal sofre. Então, pensa bem, se você já tem uma doença do refluxo gastroesofágico e você está com essa rotina estressante, vai aumentar ainda mais os seus sintomas. Então, você tem que adquirir aí um tratamento dessas patologias psicossomáticas. E, às vezes, até brinca, eu sou um pouco psicólogo na minha consulta. E o paciente até entende e gosta. Sai dali mais até, poxa, olha, bem que o doutor me falou. A pessoa hoje vive num ritmo frenético, absurdo, entendeu? Acorda cedo, trabalha, depois tem faculdade, depois tem filho para cuidar às vezes de casa, no caso, muitas das vezes aí da mulher, eu sou pai, mas eu cuido também, tá? Lá em casa. Então, isso tudo aí a gente tem que, às vezes, olhar um pouquinho mais para a nossa saúde. Poxa, será que eu tenho que dar uma desacelerada aí para melhorar o que eu estou sentindo? Isso é importante, eu sempre converso isso com meus pacientes. Sim. Que o diminuir os estresses, inclusive eu dou até uma cartilhazinha para meus pacientes dessas medidas comportamentais, e um dos mandamentos lá que eu até brinco, os mandamentos do Dr. Carleno, é a redução aí do estresse emocional, da agressividade do dia a dia, da rotina do trabalho. E aí as pessoas ficam perguntando, como, doutor? Eu tenho certeza de chegar, como que eu faço isso? Como que eu vou reduzir? Eu já até falo, né? Eu sei que é difícil, né? Eu também passo por isso, mas eu faço o máximo para me tentar diminuir essas agressões para o meu dia a dia, né? Então, isso tudo que eu falo, eu sempre falo, o senhor é perfeito nesse negócio de... Não, eu sou igual a todo mundo. Ontem mesmo, rolou um delivery lá em casa à noite. Então, mas assim, eu tento o máximo, tipo, almoço melhor, tá? Faço uma refeição um pouco melhor. Eu tento sempre que eu posso jantar mais cedo. E a gente vai tentando esforçar o máximo ali para cada pessoa, tá? Sim. Lembrando, gente, que eu e muitas pessoas não temos essa doença. Agora, vocês imaginem quem tem. Imagina. Entendeu?
Eu não tenho, às vezes eu sofro, tu às vezes não tem e sofre. Imagine quem apresenta a doença do refluxo gastroesofágico. Realmente, né? É horrível, as pessoas sofrem mesmo. Quem tem sabe o que eu estou falando. Doutor, assim, como saber quem precisa da cirurgia ou não? Eu fiquei bem curiosa a respeito desse assunto, eu vou deixar o senhor falar e depois no meio aqui eu vou fazer uma pergunta que está aqui na minha cabeça. Isso. Então, eu falei das medidas clínicas, né? Mas existem alguns casos que eles têm indicação de fazer e realizar a cirurgia do refluxo, que é até uma novidade aí em Marabá. Eu acho que não tinha assim, uma equipe médica que fazia essa cirurgia até então. Eu acho que a nossa equipe aí, que é a pioneira aí em realizar a cirurgia do refluxo videolaparoscópica, tá? Não sei se aberta, algum outro profissional já praticava muito isso aqui na cidade e na região, mas a gente é a primeira equipe pioneira a estar corrigindo a doença do refluxo por cirurgia laparoscópica, tá? Alguns pacientes, eles têm indicação dessa cirurgia, tá? E quem são esses pacientes? Primeiro, aqueles pacientes que eu comecei a tratar com as medidas comportamentais e com os medicamentos e eles perceberam que aquilo não foi suficiente para eles. Doutor, olha, o senhor me passou esses remédios, tentou de novo, eu faço as medidas comportamentais, mas doutor, olha, eu não aguento mais, eu não aguento, olha, queima todo dia, eu fico arrotando toda hora, é horrível, tenho vômitos, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Não consegue dormir, né? Então, esses pacientes que a gente tenta um tratamento clínico comportamental, que chega no nosso consultório, que esses tratamentos não estão mais sendo eficazes, é um candidato para realizar essa cirurgia do refluxo, tá? Existem algumas outras indicações, como o esôfago de Barrett, que foi aquela transformação que eu já falei que pode ser um fator de risco para o câncer no futuro. Quando o paciente tem esôfago de Barrett, um dos tratamentos também a indicação dessa cirurgia do refluxo, tá? Pacientes com hérnias hiatais volumosas e muito sintomáticos, aqueles pacientes que o estômago subiu bastante para o tórax, esses pacientes com certeza têm muito sintoma, tá? Muitos falam até que volta o alimento, né? Doutor, olha, eu como, depois parece que eu estou ruminando, igual o boi, volta o alimento, eu mastigo um pouquinho ele, engulo de novo, fico com aquela sensação, principalmente depois que eu acabo de comer. Então, essa também seria uma indicação da cirurgia do refluxo, tá? E tem os pacientes sintomáticos também que já não aguentam mais ficar fazendo tratamento com remédio. E aí eu sempre trabalho isso em conjunto com o paciente, com a família. A cirurgia do refluxo, ela, muitas das vezes, dependendo se não é uma coisa que precise realmente operar, o paciente tem a opção sempre. Então, existem pacientes que, às vezes, o remédio ali, ele se sente tranquilo. E, muitas das vezes, ele não quer operar. E isso a gente respeita. A gente nunca indica nem obriga alguém a operar a doença do refluxo. Mesma coisa o paciente com hérnias menores que não sente tanta coisa. Às vezes eu faço uma endoscopia, o paciente tem uma hérnia, eu trato ele com remédio, ele fica bacana. Aí, doutor, olha, eu me sinto bem, eu não quero operar, eu tenho medo de operar, então não, fique tranquilo, isso não é uma obrigação de operar. Nós podemos ficar lhe acompanhando no consultório. Cirurgia, eu creio que é assim, para trazer qualidade de vida, Qualidade de vida, tirar os sintomas de quem está sofrendo, tá? Então, assim, se o paciente às vezes tem uma hérnia de hiato, tem a doença do refluxo, que você tratou, como eu falei, que a gente sempre começa tratando pelas medidas comportamentais e com remédio, esse paciente se sentiu satisfeito, melhorou, não está me sentindo mal, melhorou a qualidade de vida dele, não está tendo aqueles sintomas, pronto, a gente não precisa seguir para uma cirurgia. Nós podemos ficar só acompanhando a cada 2 anos, a cada 1 ano ali com o seu gastro, tá? E tudo certo. Agora, existem situações que a cirurgia, a gente já chega, olha, você não é obrigado a operar, mas eu operaria por causa disso, disso e disso. Hérnias maiores, tá? O esôfago de Barrett, que é aquela transformação que ocorre, tá? E essas aí já são indicações que a própria literatura médica já meio que indica, você já chega para o paciente e já fala, ó, isso aqui é uma indicação de operar, tá? E quando o paciente ele decide que quer optar pela cirurgia do refluxo, tá? A gente vai fazer toda aquela avaliação minuciosa para saber que tipo de válvula a gente vai usar no paciente, tá? Porque a cirurgia do refluxo,
A gente já pode até passar para as ilustrações para mostrar para a população como é que é esse tipo de cirurgia. Então, aí, na primeira imagem, você consegue observar o estômago, que é aquele órgão maior, tá? Ali embaixo. O esôfago, que está sendo até puxado por uma pinçazinha ali, não sei se vocês conseguem ver. E nós temos o diafragma, o pilar diafragmático direito e esquerdo, onde está se dando um ponto ali. Não sei se vocês veem um pontinho, tá? Esse pontinho Esses que são das pinças pretas, né? Tipo, as pinçazinhas pretas e as pinças laparoscópicas. Isso aí é o cirurgião ali que está movimentando, tá? E aí você observa, a técnica operatória da cirurgia do refluxo é desse jeitinho aí. O primeiro passo que a gente faz, a gente traz o estômago de volta pro abdômen e a gente dá uns pontos no hiato diafragmático, que é a abertura que o esôfago passa do tórax para o abdômen. Porque, às vezes, os pacientes com doença do refluxo têm essa abertura, eu até brinco, folosada, alargada. Então, o que a gente faz? A gente aproxima aquela abertura, dando aqueles pontinhos ali. É o que a gente chama de fechamento do diafragma, do hiato diafragmático. Aí passa para a próxima ilustração. Aí, depois que a gente fechou o hiato diafragmático, o que a gente vai fazer agora para esse paciente? Nós vamos criar uma válvula nova para aqueles pacientes que tinham aquele hiato alargado, que não funcionava mais. Né? Aquele esfíncter que foi perdido, que contraía. Então, essa nova válvula, como é que a gente faz ela? A gente pega o fundo do estômago. O estômago ele tem 3 partes: o antro, o corpo e o fundo gástrico. O fundo gástrico é aquele que eu estou segurando com a pincinha de preta, tá? Eu estou pegando o fundo gástrico e estou envolvendo o meu esôfago distal. Passa para a próxima figura. Então, você está vendo lá? Você pegou o fundo gástrico e você abraçou, envolveu o seu esôfago distal e dá uns pontinhos ali. Então, você criou tipo uma mão abraçando o seu esôfago. E isso vai ser a válvula nova. O que vai acontecer? Quando o paciente ele comer o alimento e o estômago dele receber esse alimento, ao mesmo tempo ali vai apertar, essa válvula vai apertar, fazendo com que o alimento que está no estômago não retorne mais para o esôfago, tanto ele quanto a acidez. Então, isso aí é a cirurgia do refluxo. E é uma cirurgia que aqui em Marabá, nós já tivemos a oportunidade de fazer mais de 15 cirurgias do refluxo, tá? E, graças a Deus, todos esses pacientes, eles tiveram resultados muito bons com seus sintomas, tá? A gente fica muito satisfeito, inclusive com lesões. Lesões de esôfago de Barrett, esofagites que melhoraram. Então, depois, com 3 meses, a gente geralmente faz uma endoscopia nova para ver o resultado. Aí vê a válvulazinha bonitinha, vê o esôfago cicatrizado. E aí a gente tem tido excelentes resultados com essa cirurgia. É uma cirurgia muito boa de se fazer, a videolaparoscópica. Tá? Como a gente falou naquela aula lá sobre a bariátrica, o pós-operatório ele também é muito parecido com quem opera daquela vesícula laser, né, que o pessoal fala aí. Você opera, no outro dia, se você estiver bem, você já vai para casa com algumas dietas, tá? E já sai andando, independente, consegue tomar o seu banho sozinho, fazer suas coisas em casa. Gente, é outro nível. Eu falo assim que é outra vida, uma cirurgia por vídeo de uma cirurgia aberta. Eu tenho experiência nisso e eu sei o que eu estou falando, né? Por isso que eu até brinco assim, gente, será que hoje em dia todas as cirurgias não podem ser feitas por vídeo, não? Porque é muito, muito diferente. A maioria das cirurgias hoje são feitas por videolaparoscopia. Né? Tá? Inclusive robótica, né? Que é mais avançado que a videolaparoscopia. Mas ainda não é tão... A realidade geral, né? A nossa realidade aqui da região, ter essas cirurgias videolaparoscópicas já é um avanço muito grande. Né? Doutor, outrora não era possível. Tem uma dúvida que eu fiquei aqui, que eu fiquei muito curiosa, na verdade. É em relação a quem tem problemas neurológicos, né? Assim, porque
Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu conheço muitos casos, né, principalmente de crianças, relatos assim de crianças que o senhor já explicou aqui, né? Então eu queria saber assim, se já é um indicativo, como alguns casos que o senhor falou, não, esse aqui tem que fazer realmente a cirurgia, porque eu vejo assim o sofrimento da criança em si, quanto da mãe, do pai ali, de ver a criança engasgando. Inclusive essa semana aconteceu, uma criança que eu conheço, né? E a gente fica todo mundo angustiado, quem está próximo, sabe? Isso. Então assim, aqui na nossa conversa eu vi assim uma luz, na verdade, para essa situação, né? As crianças que têm acometimentos neurológicos, tá? É claro que ele já tem que ter ali uma avaliação de outros profissionais antes, para a gente ter uma ideia do que realmente está ocasionando aquela criança. Se realmente é só um refluxo, tá? Porque, então, assim, a gente vai precisar muito do fonoaudiólogo, tá? Que é um profissional que vai estudar melhor a parte deglutitória, desde a boca até lá embaixo, para ver como é que está essa deglutição dessa criança. Porque muitas das vezes, tu falou em engasgo, o engasgo já não é o refluxo, já é a dificuldade da deglutição do alimento da boca para o esôfago. E muitas das vezes esses pacientes precisam até de outras alternativas que não seja nem essa cirurgia do refluxo. E muitas das vezes uma via alimentar, que é aquela gastrostomia, né, que se faz ou por endoscopia ou cirúrgica, e às vezes até sonda nasointeral para poder estar se alimentando. Porque às vezes ele não consegue nem deglutir o alimento. E às vezes ele deglute, não só deglute, como o alimento pode cair na via aérea e causar pneumonia e engasgos. E falta de ar e até problemas sérios. Então, precisa da avaliação tanto do fonoaudiólogo, crianças, se possível, com a neuropediatra, tá? E os adultos, os pacientes mais sindrômicos, que são mais adultos, passar por uma avaliação do neurologista clínico, junto com esse fonoaudiólogo. Entendi. E muitas das vezes eles já procuram o gastro com a indicação do que fazer. É para uma via alimentar alternativa, ou é um paciente que consegue deglutir, não tem problema nenhum nessa parte e continua tendo sintomas de vômitos, queimou, dores abdominais. Aí quando você passa para o gastro, ele vai fazer essa avaliação e muitas das vezes ele vê o esôfago realmente bastante inflamado, com complicações estenose, Barrett ou lesões e erosões que causam dor no doente. E até hérnias diafragmáticas. Nesses doentes, a gente tem uma indicação da doença do refluxo. Entendi. Aí, através dessa avaliação desses multiprofissional, a gente consegue ver quem vai resolver com uma cirurgia ou se vai conseguir resolver com algum medicamento, alguma outra sugestão ali. Mas tem que ter muito cuidado para fazer essa diferenciação. Onde é que o problema neurológico que aquela doença está afetando? É mais em cima? É na deglutição? Ou já é algum problema ali na transição do esôfago para o estômago? Então, a primeira coisa é tentar fazer essa separação. Ótimo. Para ver quem vai se beneficiar da cirurgia do refluxo ou não. Que é o que eu já falei, as hérnias hiatais, pacientes com lesões esofágicas, tá? Que você ali pede uma endoscopia, você consegue ver que tem ali um Barrett, uma estenose ou alguma outra lesão mais extensa, erosões mais extensas que estão dificultando essa criança de poder ter uma qualidade de vida melhor. Ótimo, acho que ficou bem esclarecido aí para o nosso telespectador, né, ter uma visão e assim, né, não fique com dúvidas, né, na verdade assim, a gente desde o início aqui vem explicando que hoje o programa é para a gente ter um alerta, né? Assim, um alerta e um norte, né? Do que fazer, do que procurar, né? E a importância de estar realmente procurando um profissional capacitado nesse assunto, vamos dizer assim, né? Doutor Carleno, sem palavras, viu? Para agradecer aí por ter tirado o tempo. Eu sei que é corrida, eu sei que não é fácil, né, tirar esse tempinho para estar aqui, mas eu sei que também o seu amor pela profissão, né, por todo esse trabalho, acaba gerando esse tipo de trabalho aqui também, né, que é passar as informações, que é trazer orientações para a população, né? Não, é uma satisfação, né? A gente agradece sempre o convite aqui de vocês, tá?
tá falando para um público maior, né, para a população mesmo, que às vezes, muitas das vezes não tem nem condição, às vezes, de procurar um serviço privado, já que não tem muito essa orientação ou no SUS, ou até mesmo de informações aí da parte médica. Mais uma vez agradecendo vocês por essa missão mesmo, é uma missão, né? Levar a informação da saúde para a população de Marabá e região. E eu fico muito lisonjeado sempre de estar aqui com você, Darna, passando essa informação para a população. E sempre que precisar, a gente vai estar aqui destrinchando aí, falando sobre as doenças do aparelho digestivo de uma maneira geral. Tá? Eu queria agradecer, queria mandar um abraço. Pode mandar, rocha aí. Para o meu pai, para o meu irmão Luíde, o Dr. Jorge Bichara, que compõe a nossa equipe lá da Gastroclínica, para os nossos funcionários que estão no dia a dia ali com a gente. Lembrando que um grande serviço, ele sempre tem muitas pessoas nos bastidores, né? Igual nós estamos aqui, tem várias pessoas nos bastidores trabalhando. E essas pessoas merecem também uma homenagem aqui, um agradecimento da nossa equipe e minha aqui, tá? E eu queria mandar um beijão aí para minha esposa, Jade Nadine. Eita, manda não, viu? Vai apanhar quando chegar em casa. E pro meu filho Gael aí, que eu amo bastante a minha família, graças a Deus. Ótimo, muito bom. Um abraço aí para toda a equipe do Dr. Carleno, viu? Para a família dele. Obrigado por dividir ele aqui com a Missão Saúde, viu? Que eu sei que a gente sempre conversa e eu sei que o tempo é precioso, na verdade, né? Com certeza. Tá? Então, muitíssimo obrigado. E como eu sempre falo no final dos programas, sobre a importância da prevenção. Tratamento é muito importante, mas você buscar a prevenção antes ainda das doenças aconteçam é melhor ainda, né, doutor? Eu sempre falo isso. Então, não deixe as coisas acontecerem para você estar buscando, procurando um profissional capacitado, viu? Então, assim, é sempre muito importante. Não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa, não. São profissionais que são capacitados. Está passando aí o endereço, né, lá da Gastroclínica, tá? Então, anotem aí, passa devagarzinho, Albert, né? Deixa aí na tela, que é para as pessoas terem o conhecimento, né, de que Marabá já tem um serviço de qualidade, né, que a gente pode estar referenciando, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês, telespectadores, por terem estado conosco até aqui, né? Espero que o programa Missão Saúde na TV traga conhecimentos e realmente orientações aí para vocês, tá? A gente sempre procura o melhor para vocês, tá bom? Então, muitíssimo obrigada a todos vocês.